Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai usar esse modelo de robô aqui, ABB e RB140, para poder levantar os parâmetros de Denavit-Rattenberg e construir, então, as matrizes de transformação. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o tipo de junta que esse robô possui, né? Então, a gente viu que essas juntas podem ser prismáticas ou rotacionais. Isso muda um pouquinho aí na hora de definir, né, o modelo cinemático do robô. Esse aqui é um robô com juntas rotacionais, tá? E aí a gente vai fazer análise para ele. Então a gente tem aqui, ó, agora identificar as juntas do robô. Então aqui embaixo tem uma primeira junta, né, que ele vai fazer um movimento de rotação em torno da base, é como se fosse a nossa cintura, né, que permite fazer esse movimento aqui. Tá? Aqui nós vamos ter uma outra junta, né? Um movimento ao longo desse eixo, que é como se fosse o nosso ombro. Esse movimento aqui. Aqui tem uma outra junta, né, que vai dar o movimento aí do nosso cotovelo. Aqui, ó, tem uma outra junta que permite fazer esse movimento aqui, ó, de rotação. Aqui a gente tem uma outra junta que vai permitir fazer esse movimento aqui, né, da munheca. E, por fim, uma outra junta aqui rotacional que permite fazer esse giro. Então, observa que a gente tem ali um, um protótipo do nosso braço, vamos dizer assim, né? Ele vai conseguir fazer os mesmos movimentos que a gente tem, tá? Então, a gente tem aqui 6 juntas, o que representa para nós 6 graus de liberdade. Isso significa, então, que a gente precisa ter 6 sistemas de coordenadas, um para cada junta. Tá? E como é que a gente vai definir isso? Bom, antes de definir esses 6 sistemas de coordenadas, um para cada junta, nós vamos precisar colocar uma referência aqui. Então, tudo que a gente vai fazer precisa de uma referência, senão a gente não consegue definir nada. Né? Como é que a gente vai definir essa referência? O sistema de coordenadas da referência, ele vai estar na base do robô. Então, ele vai estar aqui na base. E o eixo Z dele vai estar ao longo aqui do movimento dessa primeira junta que faz, né, a representação do movimento da cintura. Então, ela vai estar aqui na base e o eixo Z vai estar subindo. Beleza. E os eixos X e Y? Esses a gente define da forma que for mais conveniente. Não vai dar diferença lá no final? Vai dar diferença nos parâmetros, né? Então, vocês vão ver que se a gente colocar definir o eixo X em uma direção ou em outra, né, isso vai afetando os outros sistemas de coordenadas, e aí lá no final, nos parâmetros, a gente vai ter alguns ângulos diferentes. Só que essas diferenças, né, uma vai compensar a outra, e quando a gente construir a matriz de transformação, vai ter que chegar exatamente no mesmo lugar. Tá? Por quê? Como tudo que nós vamos definir é com relação à junta anterior, né? a, a, todas elas vão estar com base na referência. Então, como é relativo, isso não pode dar diferença lá no final. Tá? Então, definir esse sentido para a referência, tá? Para o sistema de coordenadas da referência. Para os outros, a gente vai ver que tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas. Né? Alguma coisa a gente pode deixar nesse tanto faz, né? Mas algumas coisas precisam ser seguidas, tá bom? Então, o primeiro sistema que a gente vai definir é esse aqui da referência. Ele tem que ter, vai estar na base do robô. O eixo Z vai estar ao longo aqui, então, dessa primeira junta, né? E eu vou definir o X e o Y de acordo com o que já vem aqui, ó, como padrão do programa, tá? O X vindo aqui, ó, para essa setinha vermelha e o Y, né, aqui na setinha verde, na direção
para frente ou para trás do robô. Então, eu vou definir esse sistema de coordenadas aqui. Tá lá. Então, o Z subindo, o X aqui, né? E o Y descendo aqui inclinadinho para a direita. Tá aqui. Essa é a referência que a gente vai utilizar. Passamos agora, então, para a próxima junta, né? Essa referência, como ela já toma como direção do eixo Z o movimento da primeira junta, né? Então, ela já está relacionada com essa primeira junta. E aí a gente passa, então, para a próxima junta aqui do robô. Bom, como é que nós vamos fazer isso? O sistema de coordenadas da junta, ele vai ter que ter o eixo Z ao longo do eixo de movimento da junta. Então, a mesma brincadeira que a gente tinha lá para o sistema anterior, né? Então, o movimento em torno desse eixo aqui. Então, esse aqui é o nosso eixo Z. Beleza? Ou seja, se a gente posicionar o robô aqui, o eixo Z aqui nessa junta vai estar entrando na tela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa definir a origem desse sistema de coordenadas. Onde é que nós vamos posicionar esse cara? Bom, a origem do sistema de coordenadas vai estar na intersecção do eixo Z, dessa junta aqui que a gente está analisando, com o eixo Z da junta anterior. Então, estaria aqui, ó, no cruzamento desse eixo com o que entra aqui. Opa! Esses dois eixos, eles não são coplanares, eles não têm intersecção. E aí? Aí a gente define, então, um vetor normal que vai da junta, da primeira junta aqui, né, desse eixo Z aqui, que a gente chama de I-1, para o eixo ZI, que é o que a gente acabou de definir. Então, se a gente vai daqui, desse eixo para o próximo, essa reta normal vai estar aqui para a direita. Observa que a posição é lá no meio do robô, né? Não é aqui na beirada. Então, o sistema vai estar lá no meio do robô, tá? E aí, quando a gente faz essa normal, onde ocorre a intersecção vai ser a nossa origem, tá? Então, a origem desse sistema de coordenadas vai estar lá no meio do robô e na direção aqui dessa junta, tá bom? E aí, nessa mesma reta normal, nós já vamos definir o eixo X para a junta, tá? Porque o eixo X ele tem que ser sempre perpendicular ao eixo Z da junta anterior. Então, o X que a gente vai definir aqui tem que ser perpendicular a esse eixo Z aqui da junta anterior. Então, ele poderia estar aqui para a direita e para a esquerda, né? Ou poderia estar entrando e saindo. Entrando e saindo ele não vai estar, porque é onde a gente já definiu o eixo Z. Então, o eixo X para essa junta aqui vai estar para a direita ou para a esquerda. E aí, pode ser qualquer um? Não, nesse caso não, porque como a gente tem o eixo Z da primeira junta em um plano diferente do eixo Z dessa junta que a gente está analisando, esse vetor normal que a gente formou vai dar também para a gente a direção e o sentido do eixo X que nós vamos definir aqui. Ok? Então, a gente tem o Z entrando e tem o X para a direita. E o Y? Para definir o Y, a gente usa a regra da mão direita. Então, o indicador vai estar na direção do eixo X, o polegar vai estar na direção do eixo Z, e o dedo médio vai dar para a gente a direção do eixo Y. Então, se a gente tem ali o Z entrando na tela, o X indo aqui para a direita, o Y nessa junta tem que estar para baixo. Vai aparecer, então, aí para a gente esse sistema de coordenadas aqui, ó. Olha lá, o Z à direita aqui, né? O X, né, ao longo desse eixo vermelho e o Y descendo, ó. E observa que a posição, ó, a origem está lá no meio, como a gente havia conversado, né? Então, a gente traçar uma normal aqui entre esse eixo Z e aquele eixo Z, o ponto em que
essa normal se cruza com o eixo Z da junta que nós estamos analisando, é lá dentro, né, da junta. É então a origem do nosso sistema de coordenadas. Beleza? Próxima junta, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro eixo que a gente define é o eixo Z, e ele vai estar sempre ao longo aqui do movimento da junta. Né? Então, observa que essas juntas elas têm um movimento paralelo. Né? Então, o eixo Z aqui vai estar também entrando ali na tela. Assim, tá? Vai estar paralelo a esse eixo Z aqui. Bom, então, paralelos. Como é que eu faço para definir o eixo X? Vou traçar também uma normal que vai desse eixo Z para o outro. Então, meu eixo X aqui vai estar subindo. Ó. Então, saio dessa junta anterior e vou em direção ao eixo Z da junta que eu estou analisando. Tá? Isso vai dar para a gente o X. Então, o X aqui vai estar subindo. Ok? E a posição desse sistema de coordenadas, né, quando a gente traça essa normal, ocorre o que aconteceu aqui também. Então, observa que essa normal ela vai subir aqui, ó, e aí vai cruzar com o eixo Z que a gente tem aqui em cima, lá dentro da junta. Tá? Então, esse ponto vai ser a origem do sistema de coordenadas. Nós vamos ter, então, o Z aqui para a esquerda, essas flechinhas são lá da ponta, tá? Tá mostrando aqui. Ignora por o Z, o X subindo e o Y nós vamos definir também com base na regra da mão direita. Então, se a gente tem o Z aqui, o X subindo, o Y vai estar entrando aí no plano. Então, a gente define para esse cara esse sistema de coordenadas aí, ó. Beleza? Então, tá lá, já definimos o sistema para outra junta. Bom, a próxima junta é essa aqui que faz, né, esse movimento rotacional. Então, observa que o eixo dela, o eixo Z, vai estar aqui, ó, né, paralelo ao eixo Y da junta anterior. Né? Aqui é ao longo desse eixo aqui que ocorre o movimento. Então, nós vamos ter aqui, né, o eixo Z. Bom, aqui vem uma diferençazinha. Se o eixo Z dessa junta está aqui e o eixo Z da junta anterior está ali, ó, vamos colocar aqui. Ó, né? Então, o eixo Z da junta que a gente está analisando aqui, ele vai estar nesse sentido aqui, nessa direção aqui. E o eixo Z da junta anterior está aqui. A origem, então, do sistema de coordenadas dessa junta está na intersecção do eixo Z dela com o eixo Z anterior. Então, observa aqui, ó, essa intersecção acontece aqui, no mesmo ponto que é a origem do sistema de coordenadas, que está o sistema de coordenadas da junta anterior. Tá vendo? Então, esse aqui é um caso em que, ó, a junta está aqui, mas o sistema de coordenadas dessa junta vai estar aqui, ó, a origem dele vai estar aqui. Tá bom? Então, na hora que a gente for definir, o eixo Z está aqui e a origem, ó, vai estar aqui, no mesmo ponto da junta anterior, que é aqui que ocorre o cruzamento do eixo Z, dessa junta aqui que a gente está analisando, né, com o eixo Z da junta anterior. Bom, agora, como é que a gente define o eixo X? O eixo X precisa ser perpendicular a esse eixo Z aqui, que é da junta anterior. Se ele precisa ser perpendicular, a única forma que a gente tem é colocar ele para cima ou para baixo. E aí, o que a gente adota? O que achar melhor. A gente pode colocar para cima ou pode colocar para baixo. Vai dar aquela diferença lá no final que eu falei para vocês, né? De algum ângulo lá nos parâmetros, mas tem que chegar no mesmo resultado lá na matriz, tá bom? Então, vamos supor que a gente define esse eixo X para cima, o eixo Y nós vamos definir pela regra da mão direita. A mesma brincadeira, isso vai aparecer aqui então para a gente, esse sistema de coordenadas aqui, ó.
Observa que ele se sobrepõe, ó, ao sistema anterior. Eu vou até apagar aqui, deixar fora o sistema anterior. Porque esse aqui é o sistema de coordenadas dessa junta, ó. Então, aqui ó, o eixo Z ao longo desse movimento dessa junta. Só que como a origem dele está aqui, ó, é daqui que partem os vetores. Então, se a gente for analisar, esse sistema de coordenadas aqui, dessa junta e o dessa junta, tem a mesma origem, ó. Tá? Por isso essa sobreposição aí. O próximo é essa junta aqui, ó. Essa aqui é a próxima junta que a gente tem, que faz o movimento da munheca. Então aqui o eixo Z está entrando, né? Dá para perceber que o movimento aqui, ó, para cima e para baixo, né? Faz esse movimento aqui, né? Então a gente tem o eixo Z entrando. Onde é que esse eixo Z cruza com o eixo Z da junta anterior? Deixa eu apagar esse aqui, senão vai ficar... Onde é que o eixo Z dessa junta aqui, ó, cruza com o eixo Z da junta anterior? Exatamente nela mesma. Então, a origem dele está aqui. Então, esse sistema de coordenadas, né, para essa junta, tem origem na própria junta. Tá? E aí, mesma brincadeira. Definimos o Z aqui ao longo do movimento da junta e o X. Bom, como eles são coplanares, não tem muito o que fazer. A gente sabe que o X tem que ser perpendicular a esse eixo Z aqui que vem da junta anterior. E aí, vamos colocar para cima ou para baixo? Fica a critério de cada um. Né? Já que não tem a possibilidade de ir, né, de um eixo Z para o outro com uma linha normal que é comum aos dois, né? Já que eles estão em 90 graus, então a gente define o eixo X simplesmente sendo perpendicular a esse eixo Z aqui anterior. E o eixo Y segue a regra da mão direita. Então, aqui, definir lá o eixo X para cima, né? O eixo Y vai acabar ficando, então, a direção aqui para frente do robô. O próximo eixo, perdão, a próxima junta é essa que está aqui, ó, na pontinha, que é o que faz esse movimento aqui, né, de rotação da ferramenta. E aí, o que a gente vai ter aqui, como o movimento é assim, né, de rotação, o eixo Z dessa junta aqui vai estar ao longo aqui, então, né, vai estar nesse sentido aqui. Aqui mesmo a brincadeira. Onde está a origem desse sistema de coordenadas, então? A intersecção da junta do eixo Z dessa junta com o eixo Z da junta anterior, ó, se dá lá na junta da munhequinha, ó, tá vendo? A hora que a gente prolonga esse cara aqui, ó, então é um movimento que tá aqui e a outra está aqui, ó. Então, a intersecção ocorre aqui na munheca, né, do robô, que é esse ponto que a gente analisou anteriormente. Então, a origem do sistema de coordenadas que faz isso daqui, né, relacionada à junta que faz esse movimento aqui, vai estar também na munheca do robô. Ok? Está na munheca, né, então a gente tem os eixos Zs, né, perpendiculares e aquela mesma brincadeira. Não tem como definir uma normal comum aos dois. Vamos definir o eixo X, né, para um sentido e o eixo Y sai com a regra da mão direita. Ah, qual sentido nós vamos adotar? Aqui eu adotei para baixo, para o eixo X. Então ele ficou assim, ó. O eixo Z, deixa eu... O eixo Z para frente, né, aqui no robô. O eixo X para baixo e aí o Y sai com a regra da mão direita. Beleza? Então esse é mais um sistema de coordenadas aí que a gente precisou definir. E por fim, mas não menos importante, né, nós vamos pegar esse sistema de coordenadas que já tem aqui, né, no robô, que
fica exatamente no ponto da garra dele, é onde nós vamos acoplar ali a ferramenta. Tá? E aí, ele, como o movimento é essa rotação, o que acontece? Né? Nós vamos definir ali para ele exatamente as mesmas direções aqui da última junta, que é essa junta que faz a rotação, né? Só que a posição dele vai ser na ponta aqui do robô. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Ele vai estar não lá dentro da junta, mas aqui na pontinha do robô, que é esse cara aqui, ó. Ele já vem, na verdade, na hora que a gente pega o programa, ele já vem aqui, ó, posicionado, que é onde a gente acopla a ferramenta, tá bom? Então, é isso. Então, agora a gente tem... Deixa eu colocar isso aqui. Então, agora a gente tem, ó, um sistema de coordenadas na referência, um sistema de coordenadas para essa junta, um sistema de coordenadas para essa junta, posicionado aqui, um sistema de coordenadas para essa junta, cuja origem está aqui na junta anterior, um sistema de coordenadas para essa junta aqui da munheca, que a origem está nela mesmo, um sistema de coordenadas para essa ponta aqui que faz o giro, cuja origem está na junta anterior, e o sistema de coordenadas lá na ponta do robô, onde a gente vai acoplar a ferramenta. Pronto, já definimos então um sistema de coordenadas para cada junta que a gente tem aí do robô. Um sistema para cada grau de liberdade. Beleza? Próximo passo é então medir as distâncias e os ângulos que aparecem aí. Tá bem? A gente vai fazer isso no próximo vídeo. Até mais.